Olá pessoal, estamos de volta com Matemática, Teoria e Prática e nosso assunto é sobre coeficiente angular e equação reduzida da reta. Sou o professor Jorge Souza e vamos à frente. Coeficiente angular. Coeficiente angular que nós vamos representar pela letra M. Bom, o que vem a ser coeficiente angular? Para isso, vamos considerar uma reta R de inclinação R, inclinação alfa, conforme a figura, pessoal, tá aí. O coeficiente angular nada mais vai ser, pessoal, do que a tangente do ângulo alfa. Ou seja, a medida da tangente do ângulo alfa vai representar o coeficiente angular da reta R. E representamos, certo? Esse coeficiente angular pela expressão m igual a tangente de alfa, ok? Bom, essa expressão que vocês estão vendo aí, m igual a tangente de alfa, representa o coeficiente angular da reta R, ok? Esse alfa, que é a inclinação da reta R, certo? É um ângulo que varia de 0 a 180 graus no sentido anti-horário, pessoal. Ok, então vamos lá. Bom, e se a reta R é definida por dois pontos distintos? Como é que a gente determina o coeficiente angular? Tá aí. Nós temos a reta R definida por dois pontos distintos, né, de acordo com a figura aí, certo? Olha lá, a reta R é definida pelo ponto A e pelo ponto B, ok? Como é que a gente vai determinar o coeficiente angular? Pela mesma tangente do ângulo alfa, pessoal. Está aí, ó, aqui está o ângulo alfa, nesse triângulo rosadinho aí, certo? E o coeficiente angular vai ser determinado pela tangente do ângulo alfa. Mas a definição de tangente diz que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Ou seja, a tangente é a coca, pessoal, ok? Né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. E nós já falamos aí, né, num vídeo sobre trigonometria. Assista o vídeo lá, pessoal, que lá vocês vão ver a definição de seno, cosseno e tangente. Então está aqui o ângulo alfa, certo? Como o tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, a coca, cola, o cateto oposto ao ângulo alfa, pessoal, é o lado BC. E o cateto adjacente é o lado AC, ok? Aqui está BC sobre AC. Agora, observe que BC é YB menos YA. E AC é XB sobre XA. Ou seja, BC é a diferença das ordenadas e AC é a diferença das abscissas. Substituindo, pessoal, o coeficiente angular vai ser igual a essa expressão quando ele dá dois pontos. Então, se ele dá dois pontos numa reta, o coeficiente angular pode ser calculado por essa expressão. E se ele dá somente a inclinação da reta, pessoal, o coeficiente angular vai ser igual à medida da tangente do ângulo alfa, ok? Conforme nós falamos anteriormente. Bom, agora vamos falar da equação reduzida da reta, pessoal. A equação reduzida da reta, pessoal, certo? Quando ele dá um gráfico, a equação reduzida da reta R, de acordo com esse gráfico aqui, vai ser dado por essa relação, pessoal. Tá aí, ó. Y igual a mx mais n, certo? Onde, certo? O m vai ser o coeficiente angular, que nós acabamos de falar, que é dado pela tangente do ângulo alfa, tá aí o ângulo alfa, ó. Então o m vai ser a tangente do ângulo alfa, e o n vai ser exatamente o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo y, pessoal, ok? Aonde a reta corta o eixo y, certo? Vai ser o coeficiente linear, ok? Muito bem, então vamos para o primeiro problema. O primeiro problema diz assim: a representação gráfica de uma reta R é dada a seguir. Determine o coeficiente angular e sua equação reduzida. Então aí está o gráfico, pessoal, e vamos para a resolução. Então ele quer, nesse problema, certo, o coeficiente angular e a equação reduzida, certo, dessa reta. O coeficiente angular é dado por essa expressão, m igual a tangente de alfa. Só que o alfa aqui é 60 graus. Aí é só a gente calcular a tangente de 60 graus, que vai ser igual a raiz quadrada de 3. E também nós temos aí um vídeo, pessoal,
falando sobre as razões trigonométricas dos ângulos notáveis, né? 30, 45 e 60 graus. Assistam o vídeo, pessoal, sobre esse assunto, trigonometria, certo? Para você entender melhor aqui esse assunto que a gente está comentando, né? Que é equação reduzida da reta, certo? E coeficiente angular. Bom, prosseguindo, vamos calcular agora a equação reduzida da reta, pessoal, ok? Como é que a gente vai calcular isso aí? Determinando o valor de m, que já foi calculado aqui, que é o coeficiente angular, e o valor de n, ora, pessoal, que é o coeficiente linear, está aqui embaixo, né? Então, o coeficiente linear é onde a reta corta o eixo y, e a reta está cortando o eixo y no 7, logo n é igual a 7, pessoal. E a equação reduzida da reta é y igual a raiz de 3 vezes x mais 7, ok? É só substituir aqui o valor do m, que é a raiz de 3, e o n, que é igual a 7, nessa equação. Aí está, portanto, a equação reduzida da reta. Vamos agora para a questão 2, pessoal. Vamos aí na questão 2. A questão 2 diz assim: um laboratório estudou uma colônia de bactéria composta inicialmente por 350 indivíduos vivos. Após a aplicação de uma certa droga, verificou-se que o número de indivíduos na colônia diminuiu com o tempo e após 25 horas não havia nenhum indivíduo vivo na colônia. Considerando o número de indivíduos de y e o tempo de x, e sabendo que o número de indivíduos variou linearmente com o tempo, então o número de indivíduos que permaneciam vivos após 12 horas do início do experimento é... Bom, vamos à resolução do problema, pessoal, ok? Vamos lá, resolução. Para isso, vamos representar esse problema, pessoal, de forma gráfica. Olha lá, como é que a gente vai representar o problema. O x vai ser o eixo do tempo, pessoal, ok? E esse tempo vai ser em hora. E o y vai ser o eixo do número de indivíduos, ok? Então, a situação que o problema nos diz é o seguinte: no início, né, no início do experimento, tá aqui, pessoal, quando o tempo for igual a 0, haviam 350 indivíduos. Então está lá no y, certo? E 25 horas depois, pessoal, depois que o tempo passou, 25 horas, não havia mais nenhum indivíduo vivo, ok? Ok, pessoal, que é lá no 0, ok? Como vocês podem ver, certo? O problema diz que, certo, o y varia linearmente com o tempo, pessoal. Então, esse problema, certo, diz respeito à equação de uma reta, pessoal, certo? Se varia linearmente com o tempo, então a situação aí vai ser representada pela equação de uma reta. E essa reta, ela é determinada por dois pontos, tá aqui, o ponto A e o ponto B, ok? Então, o que a gente está querendo aí no problema? O que o problema está pedindo? O número de indivíduos vivos após 12 horas. E para a gente determinar o número de indivíduos vivos, pessoal, a gente tem que determinar a equação de uma reta. E eu vou determinar aqui a equação reduzida da reta, certo? Onde o y vai estar em função do x. E a equação reduzida da reta nós já conhecemos. É y igual a mx mais n. Então, a gente tem apenas que calcular o valor do m, que é o coeficiente angular, e do n, que é o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo y. E aqui nós já temos, pessoal, a reta corta o eixo y em 350, ok? Ou seja, é a quantidade de indivíduos vivos no início, né, no início do experimento, ok? Então, o n é igual a 350. Agora só falta a gente calcular o m. E esse m, pessoal, é o coeficiente angular, certo? Como a reta aqui é definida por dois pontos, o coeficiente angular é determinado, certo, por essa expressão que nós acabamos de falar. O m, certo, que é o coeficiente angular, vai ser determinado através de dois pontos. Está aqui, né? O m vai ser a razão entre, certo, a diferença das ordenadas, que é o yb e o ya, e a diferença das abscissas, que é o xb e o xa. Agora é só observar o gráfico, pessoal, e ver quem é o yb e o ya. Tá aí, ó, o yb tá aqui, pessoal, certo? É a quantidade de indivíduos vivos no início, certo, do experimento. Então aqui é o yb, o valor do yb é 350. E o ya é aqui embaixo, pessoal, é na origem, certo? O ya, tá tendo o eixo y, o yb 350.
o YA na origem, portanto, 0. Agora vamos para o X, pessoal, XB. O XB, pessoal, é aqui na origem, ó. E B, ó, XB na origem, ok? Certo? É no início, certo, do tempo aqui. E o XA, pessoal, certo? É aqui, é exatamente no 25, certo? É lá no final, já no final do experimento, ou seja, 25 minutos após, aliás, 25 horas depois. Então, está aqui o XA, 25, ok? Então, XB é igual a 0 e o XA é igual a 25. É só observar bem o gráfico, pessoal. Substituindo os valores que, né, aqui na fórmulazinha, conforme o gráfico, nós vamos ter aqui, ó, 350 dividido por menos 25. E fazendo essas continhas, encontramos o M igual a menos 14. Bom, aqui nós já temos o valor do N, que é 350, e do M, que é menos 14. Substituindo aqui na fórmula, pessoal, vamos ter menos 14x mais 350. Então, o primeiro passo é a gente determinar a equação que representa esse problema, pessoal, está aqui. E agora é só determinar a quantidade de indivíduos vivos após 12 horas. Como esse 12 horas representa o tempo e o tempo é no eixo X, então, quando o X for igual a 12, quantos indivíduos nós vamos ter nesse experimento, pessoal? Está aí. Então, quando o X for igual a 12, é só substituir aqui o X por 12, e nós vamos ter essa expressão aí. Que fazendo as continhas, nós vamos ter, certo? Menos 168 mais 350, que vai dar 182 indivíduos vivos após 12 horas, certo? Do início do experimento, pessoal. E isso vai estar na letra B de bola, pessoal. B de bom aluno, ok? Vamos agora para mais uma questão, que é a questão 3. A questão 3 pede para a gente determinar a equação reduzida da reta no seguinte caso. Item A, certo? Dado o coeficiente angular, que é 3 sobre 2, e um ponto. Pessoal, está aí, 2 e menos 5. Ele deu o coeficiente angular e diz que essa reta passa nesse ponto, 2 e menos 5. E no item B, ele quer a equação também reduzida da reta, dada a equação geral. Aqui no item B ele deu a equação geral e no item A ele deu, né, o coeficiente angular e um ponto por onde a reta passa. Ora, pessoal, para responder o item A, certo? A gente vai usar essa equação aqui, ó. Equação da reta dado o coeficiente angular e um ponto. Essa equação, pessoal, a gente usa quando o problema dá o coeficiente angular e um ponto, que é o que está acontecendo no item A. Então vamos à resolução. E a equação de baixo é a equação geral da reta, que nós já temos um vídeo aí também falando sobre equação geral da reta. Assista o vídeo, pessoal, para você entender melhor essa aula aqui, ok? Então vamos lá. Então tá aí a resolução. Primeiro, a gente vai para o item A. Ele deu o coeficiente angular e o ponto. É só substituir na equação de vermelho, pessoal. Certo? Então, substituindo esses valores, nós vamos ter essa equação, ó. Y mais 5, que é igual a 3 sobre 2 vezes x menos 2. Certo? Vamos só conferir, ó. Certo? O YA é menos 5, então menos com menos dá mais 5. O coeficiente angular, que é o M aqui, ó, é 3 sobre 2. E o XA, pessoal, está aqui, é igual a 2. Substituindo, né? Vamos ter essa expressão. Agora vamos multiplicar o 2 por y mais 5 e o 3 pela expressão que está aqui entre parênteses. Fazendo aí, pessoal, a operação, o produto, né? Nós vamos ter 2y mais 10 igual a 3x menos 6. Vamos só conferir, olha lá. Ó. 2 vezes y, 2y e 2 vezes 5, 10. 3 vezes x, 3x e 3 vezes menos 2, menos 6. Bom, como nós estamos querendo aí a equação reduzida, é só isolar o y, pessoal. Está aí, ó, 2y igual a 3x menos 16, certo? Por que menos 16? Porque o 10 foi para o outro lado com o sinal trocado. Aí ficou menos 6 menos 10, que vai dar menos 16. Isolando o y, nós vamos ter 3x igual a menos 16 sobre 2. E aqui nós temos a equação reduzida da reta, certo? No item A. Vamos agora para o item B, pessoal. No item B, ele deu a equação geral, e a equação geral é essa daqui, pessoal, ax mais by mais c, onde nessa equação o A vai ser igual a 6, o B vai ser igual a menos 5, e o C vai ser igual a 30. E a equação reduzida da reta é essa, y igual a mx mais n, essa é a fórmula da equação reduzida da reta. Então a gente tem que calcular o m e o n.
O m é o coeficiente angular e o n é o coeficiente linear. Nós já vimos como se calcular o coeficiente angular quando ele dá, certo, um ângulo, certo? E vimos também como se calcular o coeficiente angular quando ele dá 2 pontos. Mas aqui ele não deu o ângulo e nem deu também, certo, 2 pontos. Ele deu foi a equação reduzida. Então, para isso, pessoal, tem uma outra maneira de se calcular o coeficiente angular, certo? Quando ele dá, certo, a equação geral. Observe aí, ó, como se calcular o coeficiente angular quando ele dá o coeficiente, quando ele dá a equação geral da reta. Essa é a fórmulazinha, m igual a menos a sobre b. Só que o a na equação é 6 e o b é menos 5. Substituindo vai ficar menos 6 sobre 5 e o resultado vai dar 6 sobre 5. E você deve estar se perguntando, professor, por que ficou positivo? Porque menos com menos é mais, né, pessoal? A gente está dividindo dois números negativos. O resultado tem que dar positivo. E como é que eu vou calcular o coeficiente linear quando ele dá a equação geral da reta? Está aí, n igual a menos c sobre b. Se ele der a equação geral, certo? A fórmulazinha é essa, para calcular o coeficiente linear da reta. Ok, substituindo aí o valor do c, que é 30, pessoal, vai ficar menos 30 sobre menos 5. b é menos 5. Fazendo as continhas vai dar 6. E substituindo aqui na fórmula y igual a mx mais n, certo? Nós vamos ter y igual a 6 sobre 5 vezes x, mais 6, que é o valor do n. E aqui nós temos a equação reduzida da reta, pessoal. Com isso, pessoal, quero agradecer a todos vocês por estar com matemática, teoria e prática até o momento. Bons estudos, pessoal, e até a próxima aula. Valeu, pessoal!